Virgem, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada aí para você, ok? Pega aquilo que ressoar, não ressoa, libera, solta para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Virgem. Quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando, Virgem, que eu deixo aqui abaixo na descrição dessa leitura as informações sobre leituras particulares, mapa numerológico, nosso e-book de banhos energéticos para você estar cuidando, renovando sempre a sua energia espiritual, nosso curso de tarô e também nosso curso de baralho cigano, certo? Vamos lá então, abrir a sua leitura de hoje com o tarô egípcio. Virgem, por favor, tarô, o que eles precisam saber aqui e agora? Espiritualidade da luz, Virgem. Ok. O banimento. A ilusão. Olha, não virou, tá? Mas aqui eu vou aceitar. O intercâmbio. E a purificação. Olha, no fundo do deck nós temos aqui a rivalidade. Olha, veja, a primeira coisa aqui que eu tô vendo que eles estão falando é o seguinte, tá? Que eu estou ouvindo, né, que eles estão falando é o seguinte. Aqui tem uma situação que pode parecer que ela é contra você, né? No sentido de estar acontecendo contra você, mas na verdade ela é para você. Por quê? Aqui existe o derrubar de uma ilusão aí na tua vida, tá? Literalmente aqui, como o nome da própria carta está dizendo. Por quê? Aqui traz, inclusive, questões sendo reveladas pela própria espiritualidade para você. E aí, esse caso aqui, na verdade, neste caso, tem duas situações que podem aí se encaixar. Veja onde você está. A primeira delas, né, está relacionada aqui com uma ilusão que você pode ter criado aí com uma outra pessoa ou com alguma questão, né, que não depende inteiramente de você. E para outros aí de vocês, a gente pode estar falando de uma auto-ilusão. Você se auto-iludiu em relação a algo na tua vida ou em relação aqui a você mesmo. Aqui pode também falar de uma imagem, né, que você tem em relação a você, que não é uma imagem assim bacana, onde você se auto-ilude no sentido de, eu não vou conseguir alcançar tal coisa. Ou isso aqui não é para mim, isso aqui eu não sei fazer, né? Tudo bem, talvez você não saiba fazer, mas existe na tua vida aí caminhos para que você possa procurar a forma de aprender, a forma de fazer, já que isso seria tão importante aqui para você. Aqui é como se uma ilusão que você criou sobre você mesmo, no sentido aqui de autoimagem, ela está caindo por terra. E aqui eu não vejo, Virgem, que tem uma pessoa, tá? Assim como eu, né, você, almas aí vivendo a experiência humana, que vai mostrar isso aqui para você. Aqui tem uma questão envolvendo a própria espiritualidade, porque essa carta aqui é como se ela fosse o hierofante, né, como se fosse um guia, um mentor, um guardião aí que você tem. Aqui é aquele momento, né, onde a espiritualidade ela resolve falar, olha, você precisa ver aqui alguma coisa, eu vou mostrar isso para você. Porque isso faz parte aí da sua evolução, do seu caminho, e eu não quero mais que você pare de se enganar com essa pessoa, com essa situação, ou de enganar a si mesmo, pensando que você não pode fazer alguma coisa, que você não pode ter aqui alguma coisa. E isso aqui, Virgem, pode ser uma questão bem simples, tá? Onde você mesmo está prejudicando a sua própria imagem, ou prejudicando aqui coisas que você gostaria de ter, de obter. Não prejudicando a coisa, né, em si, mas prejudicando o caminho para que você encontre aquilo que você quer. Só que é interessante uma coisa, por quê? Aqui você tem, olha, o intercâmbio. E aí o intercâmbio, ele fala aqui para alguns de vocês que você pode entrar em contato com alguém, tá? E através desse contato que você tem com essa pessoa, depois, né, que cada um segue aí a sua vida, o seu caminho, você consegue ver o que de fato você precisa ver sobre essa pessoa. Então aqui para mim eu entendo que eles estão falando o quê? Para você que envolve alguém, exemplo, relacionamento afetivo amoroso, onde você está idealizando a pessoa, né, onde você está aí se enganando com alguém, ou alguém está tentando enganar aqui você, né? Eu diria, inclusive, Virgem, que assim, para a maioria de vocês, é o caso da onde você pode estar se enganando com a pessoa, né? Onde você, por exemplo, está colocando a pessoa num pedestal e ali você esqueceu de todos os defeitos, né, ou sombras que essa pessoa tem. E aí vai ser mostrado isso para você, né, para que você perceba que, olha, não é muito bem por aí. E isso não significa, né, que você vai largar da pessoa, porque a questão aqui é você ver o que você precisa ver. E aí se você aceita, por exemplo, as sombras, né, ou aí defeitos, se assim você preferir chamar, dessa pessoa, pode ser que você resolva ficar com ele, com ela, assim mesmo. Porque para alguns aí, você está trocando energia com alguém. Isso aqui pode ser uma amizade, pode ser um familiar também, tá?
Mas eu sinto aqui nessa leitura que para a maioria de vocês, nós estamos falando assim, de você mesmo. Até porque mesmo que envolva uma pessoa, né, quem está criando a ilusão sobre a pessoa é você. Não tem aqui uma coisa que ela é proposital, né? Mesmo que o outro ele esteja querendo te enganar, se passando por uma coisa que de fato ele não é. Mas é que é como se você se permitiu também, né, se enganar, ou você permitiu que isso acontecesse. E eles não estão dizendo aqui que é culpa sua, né, ou é culpa de alguém, que é uma questão de responsabilidade, cada um aí com a sua parte, mas aqui, né, para quem é dona e dono da leitura, a verdade sobre essa pessoa vai ser mostrada aí para você. Tanto se ela está fazendo alguma coisa ou ela não está, e você está pintando a pessoa de uma forma na qual ela não é, né? E ó, aí vem o quê? A purificação, que mostra exatamente que isso está acontecendo ao seu favor. Por quê? Porque você também poderia ficar preso aqui nessa situação anos aí a fundo, né, para que depois, sei lá, de 30 anos, você fosse ver aí quem é essa pessoa. Ou depois de 30 anos você fosse perceber que a todo momento você estava se enganando, você estava se auto-sabotando, que você podia sim fazer aquilo, que você podia sim aprender aquilo, que você podia sim conquistar aqui tal coisa, que você às vezes pensou que não era para você. Eu não tô vendo aqui que isso aqui tem tanto tempo, tá? Então assim, você que envolve uma pessoa aqui, pode ser uma amizade recente, pode ser um namoro recente, pode ser que você está conhecendo a pessoa recentemente falando, e aí você ainda vai, né, passar por essa situação aqui. E assim, no começo, Virgem, pode ser que você fique um pouco mal com você mesmo, né? Porque assim, é aquele momento onde a ficha ela vai cair. Isso aí pode durar um dia. Essa rivalidade aqui no fundo do seu deck, ela tá vindo de você para com você mesmo. Não está vindo aqui de você para com uma outra pessoa em primeiro lugar. Agora, né, para quem envolve aqui essa dinâmica de uma outra pessoa, aí sim pode ser que você venha aqui até mesmo a querer tirar alguma satisfação com a pessoa, a questionar a pessoa. E eu não tô vendo aqui que eles estão aconselhando você a fazer isso, tá? Mas aqui é a leitura da sua própria energia quando isso acontecer, para quem aqui, né, tem a ver aí com uma outra pessoa. E para você que nada tem a ver, é como se você fosse, assim, se questionar, né? Por que eu permiti isso acontecer? Por que eu estava agindo, né, dessa forma? Por que eu estava aqui agindo dessa maneira? E o conselho aqui, Virgem, é você o quê? Não se automartirizar, né? Excessivamente falando. Se você tiver que passar por esse momento, passe, né? Mas não prolongue ele além aí do que vai ser de valia para a sua evolução, para o seu aprendizado, ok? Vamos aqui pedir mais uma ainda com o tarô egípcio. Mais uma, por favor. O prodígio. E aí, Virgem, o que acontece? Dentro dessa questão, aqui tem duas visões também que eles estão falando com essa carta aqui do prodígio, tá? A primeira delas é o quê? Você que vai ter a oportunidade de começar aí algo novo. Por quê? Porque alguns aqui, pode ser que você está se iludindo em relação a isso, né? Ah, não vou dar conta desse trabalho, não vou dar conta desse serviço aqui extra, não vou dar conta desse estúdio, não vou dar conta dessa pessoa, dessa amizade, desse relacionamento. Só que aqui você tem essa capacidade, né? E aí quando você percebe também que você estava se auto-iludindo, você se permite ter a oportunidade de iniciar aqui essa questão que talvez você pensou aí que não ia conseguir dar conta. Ou se você, por exemplo, estava distorcendo a sua própria autoimagem e como isso estava impactando na sua vida, né? Quando a ilusão ela cai por terra, deixa de impactar e você faz o que você tinha que fazer. Isso aqui é uma pessoa, é você direcionando a sua energia para outro local ou você aceitando essa pessoa do jeito que ela é e iniciando alguma coisa com ela. Se aqui envolve uma pessoa, Virgem, o que eu estou vendo na sua leitura? É como se você pensasse que essa pessoa, ela não tem alguma coisa que assim, talvez você tenha até pedido que ela não tivesse, tá? Vamos supor que... Vamos colocar aqui uma sombra que essa pessoa ela possa ter, só para você entender o exemplo que eles estão dando. Vamos supor que essa pessoa ela tenha ciúmes. Nada assim grandiosamente excessivo, tá? Mas a pessoa ela tem um pouco de ciúmes. E aí você, conforme a convivência que você está tendo com essa pessoa, você não teve nenhuma experiência ainda para que ela demonstrasse para você esses ciúmes aqui que ela tem, né? E aí, num belo de um dia, ela vai ter essa experiência onde a sua ilusão em relação a essa pessoa cai por terra. Só que isso não significa que você deva se separar da pessoa, né? Isso não significa que você deva deixar a pessoa ir para trás. Mas que você vai precisar ver a verdade sobre essa pessoa. Olha, a pessoa tem sim um pouco de ciúme, e de repente você é uma pessoa que você não tem experiências boas, né, com pessoas ciumentas, mas aí com essa pessoa que pode ser um pouco diferente. Ó, 9 de espadas, tá vendo? O que você vai ver sobre essa pessoa preocupa você. E alguns 5 de ouros aqui. Pode ser que aí você não resolva não ficar mais com a pessoa. Até porque aqui no fundo do seu deck, olha só, ficou a conjectura, que fala de saída, né, de você seguir aí uma outra direção. Então, a depender do que vai ser mostrado aqui pra você sobre esse alguém, alguns vão decidir investir e outros não.
E para você que não vai investir, isso aqui é você fazendo outra coisa. Pode ser que você dê um tempo aqui de relacionamento, vá fazer algum projeto, algum trabalho aqui, ou foque mais na sua saúde, na sua vida. Vamos aqui, Virgem, ver o que mais com o tarô de Tote, que já está aqui querendo falar com você, né? Tarô, o que é o banimento aqui? Por que a espiritualidade ela vai mostrar para a Virgem essa ilusão ou essa auto-ilusão aqui? Por que é importante que eles vejam isso? A estrela, realmente a própria espiritualidade aqui que mostra para você, tá? Rei de paus pode ser a pessoa que você está lidando e um valete de copas. Olha, aqui é como, Virgem, se eles falassem que você precisa saber, tá? Por quê? Porque isso tem a ver, olha, com o seu caminho de vida. E a estrela, dentro assim de um nível, vamos colocar, de sombra, né? Ela pode também falar de repetição de padrão. Então aqui talvez você está repetindo um padrão na sua vida que nem você tenha se dado conta desse padrão nesse momento. Principalmente se envolve aqui você mesmo, né? Nada tem a ver diretamente aí com uma pessoa. Isso aqui é uma pessoa, aqui a gente até pode falar do padrão que é de idealização. Porque a estrela, ela vai falar daquela coisa que parece, às vezes, ser assim, perfeita, né? No sentido de não tem defeito nenhum, não tem nada, etc. Mas tem alguma coisa aqui que você não viu ainda nessa pessoa. E como a gente viu que alguns podem desanimar, outros não. E para você, né, também que vai ver aqui a questão sobre você mesmo, mostra que assim, provavelmente você já tinha sido avisado anteriormente, porque temos aqui o Pajem de Copas, né, que vai falar sobre a sua intuição, avisando você de alguma forma, e também esse Rei de Paus aqui, ele se transforma em você, né, em primeiro lugar, mostrando o quê? Que você estava deixando de fazer algum movimento, tomar alguma atitude, e o Rei de Paus é o quê? A coragem, a autoestima, a autoconfiança, a iniciativa, o empoderamento. Então aqui quando a gente fala de autossabotagem, de autoilusão a respeito da sua imagem, é sobre isso aqui. É como se essas coisas estivessem atrapalhando você de fazer algo, tá? Aqui pode até falar de uma crítica excessiva. Vamos supor que você tem algo no seu físico, né? Ou, eu não sei, algo que aparece de forma esporádica. Vamos colocar aqui uma espinha, né? Que aparece aí do nada em você. E aí você tinha uma festa para poder ir no outro dia. Aí toda vez que isso acontece, você cancela tudo, você não vai, porque aqui é como se a sua autoestima, ela meio que acabasse por conta daquela espinha ali que saiu, aquela única espinha que saiu, entende? E eles estão falando, olha, é hora de a gente olhar para isso aí de uma maneira diferente, mudar esse padrão de comportamento. Não é, por exemplo, aqui dentro do exemplo, né, que eu dei, uma espinha que vai acabar aí com a sua festa, que vai acabar com o seu dia, que vai acabar com a sua vida, né? E não é que é fácil, não é sobre isso aqui, né? Não é que eles estão diminuindo aí o seu problema ou algo desse tipo, né? Até porque só você sabe o que você passou, né? E o que você passa também em relação à questão. Mas eles estão querendo te mostrar, te encorajar a você dar a volta por cima nessa questão, ok? Eu vou pedir também para clarificar essa ilusão para a gente entender aqui um pouco mais, tá? O Hierofante, lembra que eu falei que o banimento ali é como se fosse o Hierofante e ele vem aqui para você. E a Lua. Olha, apesar aqui deles estarem falando, Virgem, da sombra, né, dessa outra pessoa para você que está lidando com alguém, o que acontece? Aqui a gente fala também do trabalho de sombra que é feito em você. Porque aqui pode ser uma pessoa que de fato ela tenha tendência a se iludir. Repare aqui comigo que o Hierofante ele traz consigo uma chave, né? E aí você vê que em seguida nós temos aqui a Lua, dois arcanos maiores poderosíssimos. Aqui é como se essa chave do Hierofante ela fosse abrir a porta aí do submundo, não no sentido negativo, né, da coisa, no sentido de inferno, purgatório, umbral, não nesse sentido, mas no sentido aqui das sombras que todo mundo tem, né? Você tem o seu lado luz e você tem o seu lado sombra. Então aqui é como se um lado sombra seu estivesse sendo trabalhado para que você possa trabalhar o seu empoderamento. Por quê? Porque sabemos que quando não sabemos que temos uma sombra que se manifesta de forma inconsciente, ela toma conta de você. Aí acontece o que a gente está vendo aqui na sua leitura. Agora, quando você tem noção que você tem uma sombra, quando ela vai se manifestar, ela se manifesta de forma consciente. Então você consegue dominá-la e fazer com que ela trabalhe ao seu favor e não contra você. Por isso que eles falaram aqui no início da leitura, né, que no começo poderia parecer que a situação ela estava acontecendo contra você, mas na verdade ela está acontecendo para você, ao seu favor. E aqui é uma questão de evolução.
tá? Hierofante aqui com a carta da estrela e a lua, pode falar até de pessoas que de alguma forma tiveram o mesmo comportamento aí em vidas passadas, tá? E aí você trouxe isso para que você pudesse estar trabalhando nessa vida e superar nessa vida também. Aqui existe um domínio, né? Um domínio da própria sombra e fazendo ela trabalhar aí ao seu favor e não te prejudicar, né? Ou você não ficar refém, ficar à mercê, ser vítima dessa sombra. E mesmo que envolva aqui alguém, a sombra, né, da questão da lidança aqui é sua, né? A pessoa tem a dela, mas você tem aí a sua também. Que aí no seu caso aqui pode ser a questão da idealização, ou pode ser a questão, digamos assim, que da cegueira, né? A pessoa faz uma coisa, você finge que você não vê, ou você até vê, mas você fala, não, é coisa da minha cabeça, né? Não é nada disso. E aqui mostra também para alguns aí de vocês que isso vem da parte materna da sua família, tá? Pode ser que você teve aqui mãe, avó, que de alguma forma tinha um comportamento parecido com esse, olha. Tá vendo? A morte, ela quis pular aqui junto com o As de Copas. Então, realmente, eles querem que você vire essa página da sua vida para que você possa, olha, se sentir melhor também consigo mesmo, tá? Olha, eles estão falando aqui, Virgem, que é isso. Vamos saber qual é o conselho final aqui do povo cigano para você. Optar povo cigano para Virgem, por favor. Qual é o conselho final para Virgem? Conselho final, por favor. Olha, temos aqui, Virgem, a serpente, né, que aqui se chama o arco-íris. Energia muito forte aí de Oxumaré, tá? Na sua leitura. Pode ser que tenha filhos aí de Oxumaré. Mas aqui o conselho para você, Virgem, é o quê? Aceite a transformação. Né? Aceite a transformação no sentido de conselho. Sim, você tem o seu livre-arbítrio, né? Então eles estão falando, aceite como conselho que nós estamos trazendo aqui para você. Por quê? Porque aqui de fato fala da evolução. E a cobra, né? Você sabe muito bem aí da história da cobra em relação à troca de pele, né? Então aqui mostra que você está evoluindo e realmente isso está acontecendo para você, né? E não contra você. Pode ter aquele baque inicial, como a gente viu ali com aquela rivalidade, né, no início da sua leitura, mas com certeza aí você vai compreender, principalmente porque ou você vai chegar nessa leitura antes disso acontecer, né, ou você vai chegar na leitura depois que isso acontecer. De qualquer forma, você vai ter a oportunidade aí de ver de uma maneira diferente, certo? Virgem, então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.